Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do Portal de Bell. Hoje a gente vai mergulhar numas reportagens nossas sobre os agentes comunitários de saúde, os ACS, lá em Belford Roxo. A situação parece complexa, né? As fontes que a gente levantou apontam vários desafios, supostas irregularidades também. Sim, sim. As matérias trazem pontos bem sérios, sabe? Coisas sobre salário, as condições mesmo de trabalho e até um clima meio pesado, com ruído político, falta de diálogo. Nossa tarefa aqui é tentar organizar isso, né? Conectar o que as fontes disseram e mostrar o cenário que elas descrevem. Certo, vamos lá então. Acho que um bom ponto de partida é a grana, a questão financeira. Parece ser um dos nós da situação. Uma das denúncias mais fortes, pelo que as reportagens mostram, é uma diferença no salário, né? Parece que os agentes estão recebendo com base no piso de 2023. Isso, R$ 2.640. Exato. Mas a prefeitura já estaria recebendo o repasse federal atualizado para 2024, que seria maior. Uns R$ 3.036 por agente. Aí fica a pergunta que as fontes levantam. Para onde está indo essa diferença? São mais de R$ 400 por pessoa, né? E tem um dado, assim, bem intrigante que uma das fontes cita e que teria saído em diário oficial, veja bem, sobre um tal excesso de arrecadação. Coisa de mais de 5 milhões de reais. E essa verba é federal, destinada especificamente para os ACS. Nossa, 5 milhões. E a reportagem questiona por que esse dinheiro que é carimbado, né, para salário, para condição de trabalho, por que não estaria sendo usado para isso? Isso poderia ser um desvio de finalidade, né? Usar verba para outra coisa. E ainda tem a dificuldade que eles relatam para conseguir um contra-cheque claro, sabe? Entendi. E essa pressão financeira, pelo jeito, acaba batendo nas condições de trabalho. Uma matéria detalha isso bem. Agentes tendo que bancar do próprio bolso transporte, alimentação, para registrar a produção lá na sede da Secretaria de Saúde. Porque parece que desativaram os sistemas locais. Nossa! E quem não topa fazer isso, segundo o relato, recebe advertência formal. Quer dizer... Olha, se isso for confirmado, vai totalmente contra a lei trabalhista, né? O básico, custo da operação é do empregador. Ponto. E some a isso a outra denúncia que aparece sempre. Falta de EPI, equipamento de proteção individual. Ah, sim, isso é básico, né? Máscara, luva, protetor solar. Coisas essenciais que os agentes estariam tendo que comprar. Imagina! E não para por aí, né? Tem mais coisa sobre o trabalho em si. Outro artigo nosso foca num desvio de função. É numa unidade específica, o SF José Oscar Lima, lá em Xangri-Lá. Agentes comunitários atuando como recepcionistas. Recepcionistas. Mas e o trabalho de campo? As visitas? Exato. Deixando de fazer o trabalho principal. E a denúncia vai além. Fala que, como compensação, davam umas folgas irregulares. Isso gera um tratamento desigual na equipe, né? Com certeza. E esse desvio de função, se for comprovado mesmo, não é só um problema trabalhista. Pensa no impacto para a população. Quem fica sem a visita? E uma das fontes até alerta. Isso pode dar problema com o Ministério da Saúde, sabe? Risco de perder verba federal. Para o município todo. Que complicado. E outro ponto que as reportagens batem muito é na falta de diálogo, parece. O sindicato da categoria, o Sinasques, tentou falar com o prefeito Márcio Canella sobre os problemas, mas, segundo as fontes, não foi recebido. Falta de abertura, então? E o próprio Portal de Bell, a gente aqui, tentou contato com a prefeitura sobre essas alegações dos custos repassados aos funcionários e também não teve resposta. Essa falta de resposta oficial só piora a sensação de incerteza, né? E aí entra a política na história também. Uma fonte sugere que essa unidade onde teria o desvio de função, ela teria alguma ligação, algum apadrinhamento do presidente da Câmara, o Marquinho Gandra. Interessante. E outra matéria levanta até suspeita de perseguição política. Fala de exonerações de agentes concursados, que depois foram revertidas, parece que por pressão do sindicato, e até de ameaças de demissão em massa agora em agosto. Talvez para trocar concursados por gente indicada, né? Uma coisa bem... Delicada. E as fontes ainda lembram de uma promessa do concurso de trabalhar perto de casa. Que também não estaria sendo cumprida agora. Mais custo, mais dificuldade para o agente. Complica tudo, né? E também um questionamento sobre a falta de fiscalização dos vereadores, que outra matéria menciona,
tudo isso aponta para a dinâmica política local, né? Como ela pode estar influenciando a situação toda, ou pelo menos como as pessoas enxergam essa situação. Bom, então para a gente tentar amarrar o que as nossas fontes apresentaram. A gente tem alegações de problemas sérios de salário. Condições de trabalho bem precárias, concursos sendo repassados, falta de EPI, Certo. uma aparente dificuldade enorme de diálogo com a prefeitura e ainda por cima suspeitas de que a política está interferida em decisões administrativas. É isso. Perfeito. As denúncias juntas, vindas das reportagens, pintam esse quadro bem preocupante de um possível desrespeito sistemático a leis trabalhistas, a normas, e o impacto disso, como as próprias fontes sugerem, não fica só nos agentes, né? Transborda. Pode comprometer a saúde pública que chega lá na ponta para a comunidade. Exatamente. E a falta de respostas oficiais da prefeitura, que as matérias reforçam, só deixa tudo mais tenso, mais incerto. Fique então a reflexão, né? Partindo do que a gente analisou aqui das fontes, para além dessas disputas, dessas alegações todas, qual é o efeito real disso tudo lá no dia a dia? Como essas condições de trabalho afetam o serviço de saúde que chega ou que talvez nem chegue para os moradores de Belford Roxo? É algo para a gente continuar acompanhando e pensando a respeito.